Olá, sejam bem-vindos. Na última videoaula fizemos uma introdução aos limites e falámos sobre os limites infinitos, que serão abordados na próxima aula, e os limites para um dado ponto específico. Nesta videoaula vamos ver que uma das condições para que o limite num ponto exista é a existência dos seus limites laterais e que estes sejam iguais. Mas o que são, afinal, os limites laterais? Os limites laterais são dados pelo limite à esquerda e o limite à direita. Se o limite f de x quando x tende para a menos é igual a b, diz-se que b é o limite f de x quando x tende para a por valores inferiores a a, ou seja, b é o limite f de x à esquerda de a. Da mesma forma, se o limite f de x quando x tende para a mais é igual a b, diz que b é o limite f de x quando x tende para a por valores superiores a a, ou seja, b é o limite f de x à direita de a. Vejamos o seguinte exemplo. Seja f uma função definida por f de x igual a 1 sobre x. Como podemos ver, através do gráfico da função, à medida que nos aproximamos cada vez mais do ponto x igual a 0 por valores inferiores a 0, o comportamento do valor da função é aproximar-se cada vez mais de um y igual a menos infinito. E por esse motivo dizemos que o limite f de x quando x tende para 0 menos, ou seja, o limite à esquerda de 0, é igual a menos infinito. Da mesma forma, à medida que nos aproximamos de um x igual a 0 por valores superiores a 0, o comportamento do valor da função é aproximar-se cada vez mais de um y igual a mais infinito. E por isso dizemos que o limite f de x quando x tende para 0 mais, ou seja, o limite à direita de 0, é igual a mais infinito. Tendo uma melhor noção do que são os limites laterais, já podemos distinguir se existe ou não um limite de uma função num dado ponto. Como disse inicialmente, uma condição necessária, mas que não é suficiente, para que o limite f de x quando x tende para a exista, é que os seus respectivos limites laterais existam e sejam iguais, como podemos ver nestes três casos. Nesta situação em específico, os limites laterais existem, mas o limite à esquerda é igual a b, enquanto que o limite à direita é igual a c. Como os limites são diferentes, dizemos logo que não existe limite de f de x quando x tende para a. No entanto, outra condição para que o limite num ponto A exista é que, caso A faça parte do domínio, algo que não é preciso como vemos neste caso, então f de A tem de ser igual aos limites laterais. Como vemos nesta situação, A faz parte do domínio e f de A é igual a B, ou seja, coincide com os limites laterais. Por isso dizemos que existe limite f de x quando x tende para A. Pelo contrário, neste caso, A faz parte do domínio, só que f de A não é igual a B, ou seja, f de A não coincide com os limites laterais de A. E por isso já dizemos que nesta situação não existe limite f de x quando x tende para A. Consideramos agora o seguinte exercício para consolidar o que foi dito. Seja a função h definida por h de x igual a x a dividir por 4 menos x ao quadrado. Determina o limite h de x quando x tende para 2 menos e quando x tende para 2 mais. Começamos por determinar o limite à esquerda de 2. Podemos substituir o x por 2 menos e temos então que o limite é igual a 2 menos a dividir por 4 menos 2 menos ao quadrado. Mas afinal o que é isto de 2 menos ao quadrado? Como podemos ver, 2 menos é um número muito próximo de 2, mas inferior a 2, como é o caso de 1.9999. Colocando este número ao quadrado, obtemos um número muito próximo de 4, mas inferior a 4, ou seja, 4 menos. Por isso dizemos que 2 menos ao quadrado é o mesmo que 4 menos. 4 a subtrair por 4 menos é o mesmo que termos a este 4 subtrair um número muito próximo de 4, mas inferior a 4, o que nos faz obter um número muito próximo de 0, mas superior a 0, pois a este 4 estamos a subtrair um número um bocado inferior a 4. Assim temos então que o limite é igual a 2 menos a dividir por 0 mais. Mas agora perguntamos novamente o que é dividir um número diferente de 0 por 0 mais. Como vemos através desta tabela, à medida que x se aproxima cada vez mais de 0 por valores superiores a 0, ou seja, 0 mais, o comportamento da função 2 a dividir por x é aproximar-se cada vez mais de valores próximos de mais infinito. E por isso dizemos então que este limite é igual a mais infinito. Vamos ver agora o limite à direita de 2. Substituindo outra vez o x por 2 mais, temos então 2 mais ao quadrado. Como podemos ver, o 2 mais é neste caso um valor próximo de 2, mas superior a 2, o que nos faz obter ao quadrado um número próximo de 4,
mas superior a 4, ou seja, 4 mais. Neste caso, a este 4 estamos a subtrair um número próximo de 4, mas superior, o que nos faz obter um número negativo próximo de 0, ou seja, 0 menos. Neste caso, estamos a dividir ao 2 um número negativo, pois é 0 menos, ou seja, um número próximo de 0, mas que tende para 0 por valores inferiores a 0. Assim, o comportamento do valor da função 2 a dividir por x é aproximar-se cada vez mais de menos infinito. Por isso, este limite é menos infinito. Como podemos ver, o limite à esquerda de h de x é igual a mais infinito, mas o limite à direita é igual a menos infinito. E como eu disse inicialmente, quando os limites laterais existem, mas são diferentes, não podemos dizer que existe o limite nesse ponto. E por este motivo, dizemos que não existe o limite h de x no ponto de x a tender para 2, pois os limites laterais, apesar de existirem, são diferentes. Espero que este vídeo vos tenha ajudado e desejo-vos um bom estudo.